até alguns não vieram hoje, porque estão nessa situação em casa, né? Já pensando e se preocupando no amanhã. Às vezes eu deixo de viver o hoje, me preocupando com as coisas que ainda hão de acontecer. Vou colocar minha Bíblia aqui. E aí, o versículo principal é esse: lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançar sobre ele todas as nossas angústias. Lançar sobre ele todas as nossas inquietações. Lançar sobre ele todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos. Porque quando diz assim, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, será que o que te deixa ansioso é apenas situações negativas? Que te deixa frustrado? Muitas vezes os nossos sonhos também nos deixam bastante ansiosos. Mas o Senhor, Ele diz assim, ó, deposita em mim tudo aquilo que tu deseja, tudo aquilo que está no teu coração. Coloca sobre mim, porque eu cuido de você. Em outras palavras, da juventude, é assim, ó, coloca sobre mim e deixa tudo comigo, deixa por minha conta, que eu resolvo. Irmãos, essa carta que nós acabamos de ler, um simples versículo, ela foi escrita pelo próprio Pedro, um líder entre os apóstolos de Jesus. Pedro, ele foi chamado, ele teve um chamado assim como você também tem um chamado da parte de Deus. Sabe o que basta? É a gente entender esse chamado de Deus. Muitas vezes a gente não compreende. Muitas vezes a gente está aqui na igreja e não sabe o porquê que está. Muitas vezes a gente é chamado para ir para um avanço missionário. E tem gente que vai e não sabe por que está lá. Porque ainda não entendeu o chamado de Deus para a sua vida. E Pedro, ele foi chamado a seguir Cristo no início do ministério do Senhor. E posteriormente, Pedro, ele foi designado para o apostolado. Ele primeiro caminhou com o Senhor. E em seguida ele fez parte daquela comissão, com aqueles 12 apóstolos. O Senhor Deus, ele escolheu a Pedro com um objetivo, porque quando o Senhor, ele nos escolhe, ele não simplesmente diz assim, eu te escolhi e acabou. Não, existe um propósito, existe um objetivo específico, porque o convite que o Senhor faz, ele é individual, ele é pessoal, assim como fez na vida de Pedro, assim como fez na vida de Tiago, assim como fez na vida de tantos outros homens, de tantas outras mulheres. É um chamado especial. E o Senhor Deus, ele escolhe a Pedro com o objetivo de dar lições especiais ao povo. E uma das lições mais belas de Pedro era a lição de ensinar aos seus leitores a se envolverem, a se cingirem de humildade. Pedro nos ensina a sermos servos humildes. Quando nós lemos o primeiro capítulo, nos versículos iniciais dessa carta, da primeira carta de Pedro, ele começa já se declarando como apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus. E Pedro, ele faz parte de um grupo no qual ele foi chamado de maneira pessoal, de maneira especial por Deus para seguir o seu ministério. Pedro, ele direciona a sua carta a alguém. Todas as cartas, quando elas são escritas, ela está sendo direcionada a alguém, a um povo. E Pedro, ele direciona a sua carta aos estrangeiros, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, da Ásia, da Bitínia, que eram as 5 províncias romanas da Ásia Menor. Então ele estava direcionando essa carta àquele povo.
aqueles estrangeiros, como é dito. Mas eram estrangeiros eleitos, escolhidos, chamados, selecionados por Deus em santificação do Espírito para a obediência. Essas pessoas, por mais que fossem forasteiras, como tem aí no versículo 1 do capítulo 1, por mais que elas fossem forasteiras, peregrinas, elas não tinham residências fixas, mas elas eram um povo escolhidos do Senhor. Poderiam até não ter uma residência fixa, mas elas tinham certeza de que eram pessoas de uma cidade eterna. Como nós somos peregrinos. Nós não viemos para ficar aqui nessa terra. A terra que o Senhor separou para cada um de nós, ela é eterna. É no céu, um lugar preparado pelo Senhor, para mim e para você. O propósito de Pedro, ao escrever essa carta, era encorajar os leitores a crescer em confiança e obediência a Deus, em todos os aspectos da vida, principalmente naquele relacionado ao sofrimento. Pedro, ele vem encorajar aquelas pessoas e diz assim, mesmo diante das tuas aflições, dos teus sofrimentos, das tuas dores, confia, obedece, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Foi por isso que eu escolhi esse tema, o cuidado de Deus. Foi isso que Deus colocou em meu coração. É como se o Senhor estivesse a todo instante dizendo, Juliana, eu estou cuidando de você. Está doendo? Está. E muito. Mas eu continuo cuidando de você. Não tenha dúvida. Nós, povo escolhido do Senhor, para como peregrinos, cumprir o seu chamado, nós devemos cumprir esse chamado com confiança e com obediência, com responsabilidade. Muitas vezes nós não percebemos, irmãos, esse cuidado de Deus. Muitas vezes até duvidamos do cuidado de Deus, quando diante de uma situação nós perguntamos, quem cuidará de nós? Quantos de nós não já perguntou isso diante de uma situação, quem vai cuidar de mim? E o Senhor a todo tempo está dizendo, eu estou aqui, eu cuido de você. Pode todo mundo esquecer de você, pode todo mundo lhe rejeitar, mas eu não vou lhe rejeitar. Eu vou permanecer cuidando de ti. Deus nunca se esqueceu, ou melhor, Ele nunca esquece de seus filhos. Em qualquer momento ou situação, nós podemos contar com a ajuda dEle. Porque o Senhor, Ele não abandona aqueles que confiam em sua providência. Muitas vezes somos nós que abandonamos a Ele, sabe por quê? Porque nós pedimos e nós não conseguimos aquilo que pedimos da maneira que pedimos. Mas é porque isso é o cuidado de Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mesmo que você sofra, porque a gente não consegue compreender um não de Deus como resposta. A gente só quer o sim. E mais uma vez, o não de Deus é a prova do cuidado dele comigo e com você. É um livramento. Agora, cuidado. Eu só consigo compreender as coisas de Deus quando eu estou alinhado a Deus. Quando eu vivo um relacionamento com Deus. Não é qualquer situação que eu olho assim e falo assim, eita, foi Deus que me livrou. Às vezes nem é bem assim, viu, irmão? Às vezes nem é bem assim. Quando nós buscamos, em primeiro lugar, as coisas de Deus, o reino de Deus,
Lá em Mateus 6:33 diz: as demais coisas pode deixar com o Senhor que Ele vai acrescentar. Mas é uma condição, não é verdade? Ele não diz assim: eu vou acrescentar e depois tu me busca. Diz isso na palavra? Ele diz: me busca primeiro. Vem viver um relacionamento comigo, que as demais coisas pode deixar por minha conta que eu vou acrescentar em sua vida. Coisas que você nem imagina. Mas eu vou providenciar. Eu entrarei com providência. Pedro, ele diz assim no versículo 7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a pergunta que eu faço nessa noite é: será que você tem realmente lançado, depositado toda a sua confiança em Deus? Será que vocês, como a maioria que está aqui, são jovens? Jovens gostam de arriscar algumas coisas na vida, né? De desafiar. Será que vocês têm lançado, depositado toda a confiança de vocês, toda a confiança em Deus? Será que vocês têm lançado sobre Deus os seus sonhos? Será que os teus sonhos, os teus desejos estão alinhados à vontade de Deus? Como, por exemplo, vamos citar o Enem amanhã. Será que você tem deixado para a última hora, para quando estiver lá na mesinha fazendo a prova, dizer: Jesus, cai do céu a resposta dessa questão? Será que tu fez tua parte? Como está o teu relacionamento com o Senhor? Ah, não, só porque, olha, eu vou para a igreja todo sábado, eu participo do louvor, eu participo das atividades que Letícia disse para eu fazer, bababá, bababá, pronto. No dia da prova vai cair a questão do céu assim, como pingos de chuva, e eu vou acertar tudo. Porque eu confio em Deus. Não é assim não. Será que você fez a sua parte? Quando Deus diz que Ele está no controle de tudo e que você pode depositar nele e que você deve confiar, o Senhor não está dizendo assim: agora cruze os braços e deixe que eu faça. Não. Não é bem assim. Ele não quer que você ultrapasse Ele. Ou seja, vá agir no lugar dele. Mas ele diz assim: continue caminhando. Eu vou agir com providência, mas faça a sua parte. Ou será que você tem lançado sobre o Senhor as suas ansiedades, os seus desejos, e tem ficado meio que em dúvida sobre a providência de Deus? Será que você tem se perguntado assim: será que eu sou merecedor disso? Se você questiona se é ou não merecedor disso, é preciso rever como está a sua vida com Cristo. Como está? Se lermos lá no versículo 6, que completa esse versículo que nós falamos, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Antes de você lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, Ele está dizendo assim: você precisa se humilhar. O fato de eu lançar a minha ansiedade no Senhor e confiar, a minha confiança nele, eu já estou me humilhando. O humilhar aqui não é esse humilhar que a gente vê aí no mundo, que diz assim, que você se humilha, que você sofre. A humilhação diante de Deus não lhe causa dor, não. Jamais vai lhe causar dor. E ele diz: você precisa se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Quem tem poder sobre nós é Deus, é o Senhor. Porque se você se humilhar, se você lançar sobre Ele a sua confiança, em tempo oportuno Ele vai exaltar, Ele vai agir com providência. É no tempo oportuno do Senhor, não é no meu tempo não. Porque se for no meu tempo,
muitas coisas acho que já tenham sido atropeladas, se for no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. A humildade é a segunda atitude necessária para uma vida cristã saudável e vitoriosa. Sabe qual é a primeira atitude para uma vida cristã vitoriosa? É a submissão. A primeira atitude é você ser um servo submisso ao Senhor. A segunda, você precisa ter humildade de coração. E em terceiro lugar, a confiança em Deus. Eu preciso ser submisso, eu preciso ser humilde e eu preciso confiar em Deus. A devida humildade, ela é alcançada lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Pedro aqui ele reconhece que a preocupação humana consigo mesma é um grande obstáculo. Quando a gente se preocupa só com a gente, é um obstáculo, sabe, irmãos? Sabe por quê? Porque quando eu só me preocupo comigo, eu esqueço do meu irmão. Muitas vezes o meu irmão está passando por uma situação muito pior do que a minha, mas eu só consigo enxergar os meus problemas. E o Senhor está dizendo que você precisa ser humilde. Você precisa enxergar também o seu irmão. Eu tenho certeza que muitos de nós já usamos essa frase assim: o problema é teu e vira com o teu problema. Para um verdadeiro cristão não é assim. O teu problema, Felipe, é meu. E o meu é teu. Esse é o pensamento de um verdadeiro cristão. Ajudar o outro, porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Aprender a lidar com os problemas dos outros. Porque muitas vezes quando eu estou resolvendo o problema do outro, eu já estou resolvendo o meu. E nem percebo. No final das contas está tudo resolvido. Está tudo em paz. O cuidado que Deus tem com cada um de nós é uma verdade enfatizada através da sua palavra. Se nós formos percorrer toda a Bíblia, nós vamos enxergar o cuidado de Deus em cada versículo. Se eu fosse passar aqui a noite toda falando sobre versículos que falam sobre o cuidado de Deus, a gente ia passar a noite toda se deleitando na palavra do Senhor. E eu trouxe uns. Salmo 27. O Salmo 27, versículo 10. Diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O cuidado de Deus. Pode o mundo todo lhe desamparar, lhe negar, fazer de conta que você nem existe. Pode ser que tenha alguém aqui, não sei, que convive com isso diariamente, a rejeição. Mas pode ter certeza que o Senhor, Ele jamais lhe rejeitará. Ele lhe acolherá. Ele lhe abraçará, porque Ele cuida de você. O Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Sustentará, né? Tá aqui. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele começa dizendo o quê? Confia. Confia os teus cuidados a quem? Ao Senhor. Primeiramente a Ele, irmãos. Eu preciso confiar os meus cuidados nas mãos daquele que me criou. Porque é Ele quem me sustenta. Quando nós lemos o livro de Êxodo, no capítulo 14, do versículo 14 ao 31, eu não vou ler todos esses versículos por conta da hora,
Mas quando nós lemos essa passagem de Êxodo 14, do versículo 14 ao 31, ele vai falar sobre a passagem dos filhos de Israel pelo meio do mar. E o povo de Deus, ele estava iniciando uma longa caminhada pelo deserto rumo à terra de Canaã. E eles já haviam presenciado muitas situações. Aquele povo já tinha passado por tantas situações, e uma delas foram as 10 pragas do Egito. E eles presenciando, passando pelaquela situação, todos eles foram livrados de todas aquelas pragas. Isso mostra mais uma vez o cuidado de Deus. Mesmo assim, aquele povo era um povo difícil e desobediente, como eu e você. Pense num povo desobediente. Por mais que a gente saiba que Deus está no controle de tudo, que Deus ele honra, que Deus ele vem com providência, mas a gente é um ser. Pense num povo desobediente. Faz tudo o contrário daquilo que Deus ordena. Deus ele queria abençoar, e muitas vezes eles mesmos atrapalhavam o agir de Deus. Nós precisamos confiar verdadeiramente no Deus que nós servimos. Muitas vezes, quem atrapalha o agir de Deus sou eu e você. Porque nós pedimos e passamos, como se diz no popular, o carro na frente dos bois. Não deixamos que Deus venha e haja. Não temos paciência. Eu acho que nesse mundo de hoje, essa palavra paciência, eu acho que ela foi deletada do dicionário. Vocês concordam comigo? Hoje você olha para uma criança, ele faz, eu estou sem paciência. Será que ele sabe o que é isso, irmãos? Acabou. Isso aí acho que é uma doença da humanidade, a falta de paciência. Eu acredito que Tarcísio, como psicólogo, que ele tem recebido de pessoas nesse nível, não é brincadeira. A falta de paciência, a ansiedade extrema, e aí vem a junção, um monte de coisas, destruindo a vida do ser humano. A nossa caminhada, muitas vezes, ela se torna difícil não por culpa de Deus, mas por culpa nossa. E aí eu chamo para uma breve reflexão. O que nós devemos fazer e o que é que Deus faz? Enquanto a nossa caminhada cristã, o que é que nós devemos fazer? Qual é a nossa parcela de contribuição em busca das promessas de Deus e o que Deus faz? O que é que eu devo fazer? O que é que você deve fazer? Primeiro, pare de reclamar. Pare de se queixar. Jovem reclama de tudo. Ou vocês acham que não? Basta a gente chamar para uma conversa de pé de orelha, como o povo chama, faz assim, ele já começa. Meu amigo, é tanta reclamação que só Jesus tem misericórdia. Mas o adulto também, viu? Reclama demais. Eu acho que em nossa oração, se deixar por conta, 90% é reclamação e 10% é só de agradecimento a Deus. A gente precisa parar de reclamar. A palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus está dizendo assim: manda aquele povo parar de reclamar e confiar em mim, que eu estou no controle. Manda esse povo andar. Deus está dizendo isso a mim e a você nessa noite. Para de murmurar, para de reclamar, confie em mim. Você acabou de dizer, através da palavra em 1 Pedro, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Cadê a sua confiança? Para de murmurar. Em Eclesiastes 3:7, diz que tem tempo para tudo, inclusive para o silêncio. O tempo de se calar.
Por isso nós precisamos muitas vezes ficar em silêncio esperando a resposta de Deus. Trabalhar esse silêncio na nossa vida é a falta de paciência. Segunda parcela de contribuição nossa, sabe o que é? Esteja disposto a lutar. Caminhe, não pare. Você pediu, entregou ao Senhor os seus sonhos, os seus desejos, as suas ansiedades. Eu sei que vai ter momento que você precisa silenciar, mas vai ter momento que você não pode parar. Caminhe, mesmo que esteja doendo a caminhada. Está difícil? O Senhor diz: continue caminhando, porque eu estou com você. É preciso ter paciência, mas não é preciso parar a caminhada. Você precisa estar disposto. Será que é fácil a caminhada cristã? Pelo tempo que vocês já estão no caminho do Senhor, é fácil? Quantas experiências já passamos? Quantos momentos desejamos desistir? De tudo. E o Senhor diz assim: não para. Um dos símbolos do pastoreio e também de disposição para a batalha era o bordão. O Salmo 23, no versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Como o bordão, Moisés, ele operou grandes milagres. A gente precisa usar as ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos para prosseguir. Como, por exemplo, sabe qual a maior ferramenta que Deus coloca em nossas mãos para não desistir? A oração. A palavra de Deus. O louvor. Nós temos todas essas ferramentas em nossas mãos e muitas vezes nem utilizamos. Nós devemos enfrentar, irmãos, os problemas, mas nunca fugir deles. Ao invés de ficar olhando para os lados, nós precisamos prosseguir adiante e deixar o resto com o Senhor. Está lá em Filipenses 3, 12, 15, do 12 ao 15, quando ele fala sobre isso, que nós devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor não está dizendo assim: olha, anda para trás feito caranguejo, não. O Senhor está dizendo assim: ó, está na caminhada, está difícil, continua olhando para frente. Você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo. Terceira parcela de contribuição nossa é confiar. Sem fé não conseguimos nada. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Confiar. Vocês acham que aquele povo que passava, andava no meio do mar com as paredes de água ao redor, você acha que essa atitude era de confiança? Será que você teria a mesma coragem? Você olhar para um lado, olhar para o outro, ver aquela onda passando por cima de você? Porque eu, pelo menos, tenho fobia. Misericórdia. Eu tenho medo até de tomar banho no mar. Aí imagina um negócio daquele tamanho, e você passando, ó, com tranquilidade. O que é isso, irmãos? Confiança. É crendo que Deus está no comando. Quarto ponto, nós precisamos estender a nossa mão. Deus mandou Moisés erguer as mãos para abrir e fechar o mar. Naquele momento, Moisés descobre o poder que havia em suas mãos, por intermédio do Senhor. Porque o poder vem dele, não é nosso.
Levantar as mãos, ele tem um grande sentido. Ele tem um grande significado. O de entrega à dependência de Deus. É você mostrar o quanto que você é dependente do Senhor. Quando eu lanço sobre o Senhor, eu estou estendendo as minhas mãos ao Senhor. Eu estou dizendo assim: Senhor, eu dependo de Ti. Faça a sua parte. Obedeça a Deus. E aí Deus entra com providência e faz a parte mais difícil da história. É pouca coisa, não é, para a gente fazer? Mas Deus faz o mais importante. Primeiro, Ele nos ensina. Ele é o nosso professor. Tudo que Moisés fazia, ele pedia orientação do Senhor. Será que você tem pedido ao Senhor também? Tudo que você faz nos mínimos detalhes, será que você tem dito assim: Senhor, me diga se isso aqui é certo ou errado. Me mostre qual o caminho que eu tenho que seguir. O Espírito Santo é o nosso conselheiro e consolador, que nos ensina todas as coisas. Tem dúvida? Ore. Busque a palavra do Senhor. Lá está a resposta para todos os nossos questionamentos, para todas as nossas dúvidas. O Senhor, Ele não apenas nos ensina, mas Ele nos guia. É o segundo passo. Ele nos ensina e ainda diz assim: ó, vá por esse caminho. Eu estou na frente e vou aqui, vá me acompanhando. Ele é o nosso guia. Deus, Ele nos direciona tanto à frente como atrás, nos conduzindo e nos protegendo. Quando nós pedimos, Deus nos guia na caminhada. Isaías 30, 21, ele diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando você pensar em tropeçar e seguir um caminho diferente daquele ordenado pelo Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo assim: não é esse o caminho. Ele endireita. Ele faz assim: vai por esse. Juliane, como é que eu vou ouvir essa voz do Senhor? Se você buscar intimidade com Ele, você vai conseguir ouvir. Você vai conseguir caminhar da maneira que o Senhor quer. Terceiro ponto: Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos protege. Ele nos protege. Às vezes Deus nos coloca em cada situação, né? Que se você fosse olhar com o olhar humano, você dizia: eu nunca entraria ali. Como por exemplo o nosso irmão Samuel. Será que é para qualquer um assim você chegar e chegar numa situação daquela? Aquelas pessoas numa situação que a gente olha assim aos nossos olhos, faz assim, não tem jeito. Na época que eu trabalhei, só dando um exemplo, na época que eu trabalhei no CAPES AD, eu passei quase 2 anos lá, eu e Larissa. Eu aprendi muita coisa. O quanto de pessoas que eu recebia, que para a sociedade eram consideradas pessoas inúteis, pessoas sujas. E eu aproveitava o meu momento de plantão para falar do amor de Deus. Teve um que eu coloquei no meu carro. Ele chegou super... Eu acho que estava uma mistura de droga com bebida. Ele era alcoólatra. Cheio de feridas pelo corpo. Precisando de uma assistência médica. E naquele momento eu não pensei 2 vezes. Eu peguei o meu carro. Eu coloquei ele dentro do meu carro. E levei ele até o hospital junto com a minha técnica. E a gente aprende tanta coisa, gente. Eu olhava assim, fazia, eu não imaginava, eu nunca tinha me visto num ambiente como aquele. Cuidando de pessoas naquela situação. Pessoas muitas vezes que estavam ali dentro daquele CAPES, se escondendo de traficantes. E a minha vida estava ali dentro.
Mas eu entregava a minha vida e a vida de todos que estavam ali ao cuidado de Deus. E nunca nenhum me fez mal algum. Ao contrário, eu aprendi com muito deles. Então o Senhor, Ele nos protege. Quando nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele impede que o mal nos alcance. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando Deus está no comando da situação, irmão, pode ter certeza, você é a pessoa mais protegida do universo. Uma outra atitude do Senhor é nos livrar. Enquanto o povo caminhava atravessando o mar de forma tranquila, os soldados se afogavam no meio do mar. Sabe o que era isso? Era o Senhor bloqueando os soldados para que ele não alcançasse o seu povo. E é assim que Deus faz. Ele vai bloqueando as coisas ruins para não atingir um filho seu durante a sua caminhada. Deus nos livra impedindo que o mal aconteça. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus ensina, Ele guia, Ele protege, Ele nos livra e Ele faz o milagre. Ele entra com providência. O povo de Israel experimentou a providência de Deus. O tempo todo da sua caminhada operava-se maravilhas. Se o que você precisa é impossível, então Deus pode fazer. Se aos nossos olhos é impossível, Deus pode fazer. Deus cumpre suas promessas em nossas vidas. Você deve parar de murmurar. Você deve usar as ferramentas que Deus te dá. Você precisa continuar caminhando. Você precisa confiar e profetizar erguendo suas mãos, porque Deus está cuidando de você. Por fim, irmãos, a conclusão de 1 Pedro, que nós lemos no início dessa pregação, é um convite para que os cristãos sinceros e humildes lancem todas as suas preocupações sobre Deus. Porque Ele, o nosso Deus, Ele é o nosso constante protetor, Ele é o nosso cuidador. O nosso Deus, Ele é o nosso conforto. E se Deus, Ele é o nosso conforto constante, Ele nos aconselha a não nos preocuparmos com os problemas e com as tribulações. Deus é o nosso conforto. Nós podemos confiantemente lançar sobre Ele as nossas ansiedades. O Senhor é a nossa âncora. A âncora é encontrada na palavra esperança. O Senhor é a nossa esperança. Pedro disse que a nossa âncora de esperança é encontrada no Evangelho. É a nossa viva esperança. O Senhor é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. Não existe outro lugar mais seguro a não ser na presença do Senhor. É um lugar de segurança. Deus, Ele teve o cuidado suficiente de fazer a si mesmo o nosso refúgio constante. E por fim, o Senhor é o nosso encorajador. É por isso que você está aqui. Você hoje só está aqui porque o Senhor te encorajou a estar aqui. São poucos, não tem problema. Não é verdade, Letícia? Não tem problema. Para mim, quantidade nunca foi o principal. O principal para mim é a qualidade. É como você tem se colocado diante de Deus. É a qualidade do teu culto ao Senhor. Isso é que importa para Deus. O teu tempo de dedicação ao Senhor. É fazer aquilo
que nós lemos, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas na tua vida. Porque Deus, Ele age com providência. O Senhor é o nosso encorajador. E Deus, Ele usa as Escrituras como sua fonte principal de encorajamento. Romanos 15:4. Romanos 15:4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O nosso Deus é um Deus que sempre será o nosso cuidador. Ele é o nosso conforto, é a nossa âncora, é o nosso refúgio, é o nosso encorajador. Não hesite. Não hesite em fazer o que diz o versículo 7 de 1 Pedro 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que o Senhor nos ensina nessa noite. Confiar. Confie plenamente no Senhor. Confie toda a sua vida. Todos os seus sonhos. Todos os seus desejos. Nas mãos daquele que te criou. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. Quem é que vai fazer a prova do Enem? Que levantou a mão. Quem mais? Tá com medo? Tenha medo não, viu? A prova do Enem é maravilhosa. É? Os professores, a Letícia rindo. É ótima a prova do Enem. Se preocupe não. Faça o que disse aqui agora. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Se acalma. Né? Mas vamos orar ao Senhor nesse momento.